Hoje a gente vai falar sobre um tema que é difícil, instigante e muito polêmico, até eu diria é mal compreendido, né? O que é ser livre? A tradição liberal, que é uma tradição que traz na sua base, né, justamente essa defesa irrestrita da liberdade, né, ela também é motivo de mal compreensões, né? O próprio conceito de liberdade, enquanto disputa, pode ser entendido de diferentes maneiras. Tem alguns filósofos centrais para pensar, inclusive, na tradição liberal, que distinguem entre modelos distintos de liberdade. Por exemplo, o filósofo Isaiah Berlin, que é uma das também figuras importantes na tradição liberal, né, ele fala aí de dois modelos distintos de liberdade. O primeiro, que ele chama de modelo positivo, é um sentido de liberdade associado a um determinado conteúdo. Ou seja, ser livre é agir de uma determinada maneira, é pensar um conteúdo positivo associado à noção de liberdade. Então, o indivíduo é livre enquanto ele age de uma certa forma, enquanto ele busca, por exemplo, aí um ideal de autenticidade, de ser íntegro a si mesmo, como você tem aí numa tradição do romantismo, como tem em filósofos como Kant, como Rousseau, né? Filósofos que trazem essa busca por uma autenticidade, por um indivíduo que é fiel aos seus desejos, né? E que daí, inclusive, esse era o risco que Berlin via nessa concepção, porque isso pode ser usurpado por uma ideia de Estado que chega e diz: nós, enquanto Estado, nós sabemos o que significa para o indivíduo ser livre. Né? E esse era o risco e o perigo que Berlin via para essa noção positiva de liberdade, que é você associar um determinado conteúdo à própria concepção do que é ser livre. Né? Em contraposição a esse modelo positivo, Berlin propõe o que ele chama de modelo negativo de liberdade, que é a ideia de uma liberdade como não coerção. Né? É a ideia de que o Estado ele tem que oferecer menos obstáculos possíveis para que o indivíduo possa realizar a sua liberdade. Né? Então esse modelo negativo, porque ele não diz o que é a liberdade, mas ele diz apenas que ser livre é não ter restrições, né? é o Estado não restringir, para que a partir disso o indivíduo que saiba o que é ser livre ou realizar seus ideais de vida boa. Né? O que é bom para cada indivíduo, ninguém deve dizer ou ninguém sabe o que é isso, a não ser o próprio indivíduo. Essa é a noção, então, que Berlin pensa como negativa, porque não estaria naqueles riscos justamente de uma concepção fechada de liberdade. Mas há outras concepções também de tradições que colocam a liberdade como centro da sua teoria, né, que aí oferecem também nuances a essa percepção apenas negativa, que é tentando dizer o seguinte: olha, ainda que não haja restrições ou obstáculos para a realização da liberdade, não é com isso que o indivíduo consegue realizar a sua liberdade. Então, para dar um exemplo, eu posso não ter um obstáculo, né, como para a liberdade de ir e vir. Né? Então eu tenho um direito assegurado para poder ir e vir, ninguém, o Estado não deveria me impedir disso. Mas não é por isso que temos uma boa linha de ônibus, ou um bom transporte público, ou as condições, né, aí as pré-condições necessárias para que eu possa realizar desse meu direito de ir e vir. Então, essa seria uma espécie de meio termo que, ainda que afirme a defesa da liberdade, e a liberdade é individual, ela também pensa quais são essas pré-condições, justamente porque a liberdade aí não é tomada apenas como um ponto de partida. Não é a ideia, então, de que simplesmente o sujeito nasce livre e que todos são igualmente livres. Outras concepções filosóficas dizem: olha, os sujeitos são livres de maneiras distintas. Uns conseguem realizar mais essa liberdade, enquanto outros não. Né? E para que essa realidade, essa possibilidade de realização da liberdade seja, de fato, concretizada, né, a gente precisa de vários outros fatores. Então a gente pode pensar aí a liberdade, ainda que na base de uma reflexão filosófica, como uma espécie de horizonte, né, como um ponto de chegada. Né? A gente então está buscando sermos livres, né, mas para isso precisamos também dessas pré-condições para realizarmos a nossa liberdade.
Esse debate ele remete a um outro texto clássico na reflexão sobre a liberdade, que é um texto do Benjamin Constant, que se chama Tradição dos Antigos, né? A liberdade nessa tradição dos antigos, comparada ao que ele chama de liberdade dos modernos. Constant, a ideia dele é que a liberdade dos antigos se refere a uma ideia de uma participação política, um sentido mais republicano de liberdade. Se a gente pensar aí na Ágora dos gregos, em que os cidadãos eles estavam compondo ali, participando, né, dos debates, das reflexões públicas. Então, um sentido fundamentalmente que reforça a ideia do público, a ideia da polis, né, a cidade como espaço através do debate, da reflexão, da participação política enquanto efetivação da liberdade. E Constant, ele contrapõe esse modelo, o que ele chama de liberdade dos modernos, que tem a ver com a liberdade aí numa burguesia ascendente, né? Essa ideia de uma liberdade associada fundamentalmente ao âmbito do mercado. Então, não mais ao âmbito do Estado, da polis, mas um mercado, e aí um sentido de efetivação da liberdade, como deixar os cidadãos, os sujeitos, livres para realizar seus contratos, né? E a partir disso, com menos interferência do Estado, daí também um sentido negativo, né? Que o Estado interfere menos, porque aí cada um resolve seus contratos e pode participar ativamente do mercado da maneira como entender. Então aqui o que a gente tem, né, é um sentido também mais negativo e que, de uma maneira muito interessante, se refere a um problema central da filosofia, que é até que ponto a filosofia pode criticar formas de vida, né? Ou seja, se o indivíduo ele tem os seus desejos, suas preferências e ele quer realizá-las, qual é esse âmbito, né, que pode e que teria pretensões aí de dizer, olha, ainda que você ache, por exemplo, que você é feliz assim, ou que você realiza seus desejos e com isso aparentemente você os satisfaz, mas mesmo assim é possível criticar essas formas. Quer dizer, que âmbito é esse da filosofia que está permitindo aí criticar aquelas escolhas que aparentemente se referem a uma esfera exclusivamente individual, ou seja, privada, né? Então, esse é uma tarefa também que divide aí a filosofia, né, as diferentes tradições filosóficas, entre uma que, por um lado, diz, olha, não podemos interferir nessa liberdade individual, incluindo suas escolhas e suas preferências, né? E uma outra tradição que vai dizer, olha, existem padrões normativos, padrões sociais, né, que pressionam os desejos ou aquilo que aparentemente é colocado como um padrão de felicidade, né, de realização individual, mas que mesmo assim pode ser criticado, né? Essa é um modelo, digamos, da filosofia um pouco mais ambicioso em querer também criticar essas escolhas individuais, né? Isso a gente tem uma cisão aí em diversas tradições filosóficas, né? E que ainda hoje faz sentido a gente perguntar então, por um lado, numa defesa da liberdade, numa defesa irrestrita da liberdade, e por outro, aí de dizer, olha, até mesmo quando o sujeito é aparentemente livre, né, podem haver vários outros padrões ou esse contexto no qual ele é inserido que pode e deve também ser criticado.